Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, da porção da Parashat de Bo, porção especial, porção muito importante, muito complexa e uma das porções mais densas da Torá. Densa, quando me refiro à palavra densa, é porque a densidade de um objeto ou de um corpo não depende do tamanho dele, sino do conteúdo, né, da matéria que ele possui, né? Então, ainda que essa porção da Parashat de Bo, ainda ou seja, se fosse fazer a leitura completa da porção da Parashat de Bo, não seria a maior Parashá em tamanho, né? Em quantidade de versículos, em quantidade de capítulos. A Parashat de Bo não é grande por isso, ela é grande pela sua densidade, né? Pela quantidade de conteúdo que ela possui nos capítulos e nos versículos que compõem esta porção, né? Isso nós aprendemos, temos aqui a oportunidade de escutar o conhecimento do Benjamin Zeitun, do Eliyahu e do Abinadab, que podem falar a respeito dessa questão de densidade, né? Às vezes objetos pequenos, né, têm uma densidade muito grande, uma quantidade de matéria muito grande, e isso distorciona o nosso espaço, né? Então a porção da Parashat de Bo funciona desse jeito. Ela não é tão grande no seu tamanho, mas é muito importante, tem muitas coisas, se esconde muita energia, tem muita informação dentro desta porção da Parashat de Bo, né? E começar o meu comentário como o comentário mais clássico desta porção da Parashat de Bo é o seguinte: o que significa Bo? Né? O que significa a palavra, ou melhor dito, o verbo hebraico? Porque essa palavra Bo é um verbo, não é uma simples frase, né? Então vamos a ver na porção, no próprio Humash, na página 180 do Humash, ela nos dá o capítulo 10, versículo 1 desta porção, que diz assim: e disse Adonai a Moshe, vai ao faraó, né? Que traduz no hebraico seria assim: Vayomer Adonai el Moshe, bo el paro, né? Traduz mais uma vez: e disse Adonai a Moshe, vai ao faraó. E eu posso perguntar para a mesa, para as mulheres e para os nossos internautas, nós já temos feito esse comentário muitas vezes. Cada ano que passamos esta porção da Parashat Bo, precisamos fazer a mesma pergunta: será que a tradução correta da palavra dessa frase, Vayomer Adonai el Moshe, bo el paró, está certa? É vai ao faraó, né? E a resposta nós podemos ver no nosso serviço de Shabbat, né? No nosso serviço de Shabbat nós temos um poema em Kabbalah Shabbat, no serviço de recepção, de recebimento do dia festivo de Shabbat, temos um poema clássico, que é o poema que abre esse processo de Kabbalah Shabbat, que é Lechado Di, né? No poema de Lechado Di, a última estrofa desse poema diz: Boi beshalom ateret ba'ala, né? E que significa esse boi beshalom, né? Ele fala, quem está no Sidur Sefardi pode encontrar essa leitura na página 194 do Sidur. Diz assim: Boi beshalom ateret ba'ala, né? E traduz: vem em paz, ó coroa de seu esposo. E a pergunta é: mas não significa vai? Porque o Humash traduz como vai ao faraó, né? E qual que está certo? Qual que é a tradução correta? A tradução correta é vem, se aproxime, chegue perto, né? Eu vou me aproximar de algo, vem, né? Então, esse comentário e essa pergunta é uma pergunta clássica, porque os sábios nos explicam no Midrash que essa palavra de bo não foi escolhida por Hashem para ser colocada na Torá por azar, ou por sorte, ou porque é uma palavra bonita. Não. A palavra bo foi escolhida por Hashem por um motivo claro, né? Porque quando Hashem fez que Jacob descesse para Mitzrayim, 200 e poucos anos antes, ele falou para Jacob e para Yosef que ele estaria junto com eles lá, né? Então, quando Hashem fala vem ao faraó, é porque Hashem tinha 200 e poucos anos aguardando esse momento para ativar a Geulah.
Hashem nunca saiu de perto de nós em Mitzrayim. Ele sempre estava aguardando que nós tivéssemos a capacidade de ativar a Geulah, né? Então isso é importante, sempre lembramos desse comentário clássico. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos precisando da Geulah, o nosso mundo precisa da Geulah, mas esquece de que Hashem está pronto para trazer a Geulah, né? E qual que é o problema disto que estou falando, né? Qual que é a solução a esse problema, né? O problema é o seguinte: o problema é que nós estamos esperando que Hashem faça ou ative a Geulah. E não funciona assim. Nós precisamos pôr o nosso grão, nós precisamos pôr um pouquinho da nossa força, como o Shema fala. Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol miodecha, né? Nós precisamos pôr das nossas posses, da nossa força, do nosso miodecha, para que a Geulah acione, para que a Geulah funcione, porque Hashem, desde que foi destruído o segundo templo, com certeza Hashem está aguardando um momento para falar para os Bnei Israel: Bo le Jerusalém, ou Bo le Israel. Bo le Israel ele já falou. E hoje os Bnei Israel temos a terra de Israel, talvez não nas dimensões certas que a Torá estabelece, mas já é um grande milagre que estamos vivos e tenhamos aquisição, ou seja, tenhamos a posse da terra, né? Então, quanto mais vamos esperar que Hashem fale: Bo Jerusalém, vamos para Jerusalém, ou Bo la Bet HaMikdash, vamos para o Bet HaMikdash, né? Hashem está aguardando falar essa frase, mas nós precisamos entender que precisamos ser protagonistas. Não podemos ser simples espectadores dos acontecimentos, né? Então, por isso, começar esta porção da Parashá de Bo com esse comentário é importante. Ainda que tenha que fazer o mesmo comentário anualmente, é importante lembrarmos disso, porque é o nosso trabalho, é a nossa tarefa, é o nosso objetivo, é o nosso projeto estar em Jerusalém, estar no Bet HaMikdash e podermos servir a Hashem de Bechol levavecha bechol nafshecha, né? Com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Mas se nós não pormos meodecha, se nós não pormos força ou posses, não podemos servir a Hashem com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, né? Continuar o meu comentário com o seguinte, antes de passar a participação para a mesa do Minyan, né? E a porção de Bo, ela trata muitas coisas, mas na ideia principal da porção da Parashá de Bo, se nos é ensinado no judaísmo que a porção de Bo, ela traz os 3 últimos milagres, os 3 últimos acontecimentos das pragas, né? Que foram as langostas, como que chamam? Os gafanhotos, a escuridão e Makat Bechorot, né? A morte dos primogênitos, né? E mientras escutava a nona praga, né? A praga da escuridão, sempre é interessante vermos uma questão importante, né? Essa praga foi uma praga muito forte. Ela foi muito diferenciada, né? Do restante das 8 pragas anteriores, esta praga da escuridão foi uma praga que parece algo futurista, algo de ciência ficção, sabe? Por quê? Os sábios nos ensinam no Midrash que a escuridão, esse Rosher que fala a Torá dessa praga, era tão potente que o Mitzrim, os egípcios, conseguiam sentir o peso da escuridão. Não sei se conseguem entender a ideia. É como se Hashem tivesse jogado uma tinta. Não sei para quantos já caiu tinta na sua mão e você sente que a tinta é mais densa que a água, né? Você pode sentir o óleo, né? Quando você faz troca de óleo do carro, da moto, ou simplesmente quando está cozinhando. Isso é um experimento que você pode fazer em casa. Você pode passar a mão por água e depois passar a mão por óleo e você vai sentir que o óleo é mais pesado. Ele é como que você sente mais a presença do material que da água, né? Então, como? Isso, embora não seja mais dá essa sensação. E era mais ou menos assim que sentiram os egípcios naquele momento que
peso da escuridão era tão grande. Mas existe uma outra questão um pouco mais profunda no que corresponde nessa praga da escuridão, que é o seguinte: que foi o primeiro que Hashem criou, né? Sabemos que o primeiro que Hashem criou foi o Dabar, a palavra, né? Mas que foi o segundo que ele criou para conseguir fazer todo o restante da criação? Quais foram as palavras que deram início ao universo? E é Or, se faça a luz, né? Então, quando Hashem colocou essa praga aos egípcios da escuridão, foi porque ele queria mostrar para o faraó que ele não era digno desse grande milagre, que ainda nos nossos dias, nós podemos saber que estamos vivos, que estamos presentes no mundo, porque temos luz. Porque sem luz, ainda que o nosso coração bata, ainda que os nossos órgãos funcionem, se você não tiver uma pessoa observando você não tem como demonstrar que você está vivo, né? Parece uma coisa um pouco estranha, mas como se meu coração está batendo, como se eu estou respirando, mas se não tiver alguém que estiver observando você, você não pode demonstrar que você está vivo. E nós podemos ver isso veridicamente no nosso mundo atual. Quando acontece um acidente ou quando acontece um crime, se não há um observador, se não há testemunhas, não tem como culpar a pessoa. É como se nada tivesse acontecido, né? Então, no nosso mundo, nós, ainda os Bnei Israel, precisamos da presença e do análise da outra pessoa. E isso trago esse comentário à colação, eu trago esse comentário na mesa pelo seguinte: na praga dos gafanhotos, o faraó falou para Moshe e para Arão: não, vai, mas vai só os homens, né? E Moshe falou: não, vão os homens velhos e novos, nossos filhos, nossas filhas, nosso gado, todas as nossas posses, nós vamos ter que subir para servir a Hashem, né? O que significa isto? Que vamos falar um exemplo, né, hipotético. Hanor ben David não pode demonstrar o seu judaísmo se a comunidade de Sharet Teshuvah não acompanhar o Hanor, não estiver vendo como o Hanor está se comportando. Isso aplica para todos e cada um de nós, né? Mas eu utilizo o meu exemplo para fazer uma referência, né, para fazer uma questão, né? Então, nós demonstramos o nosso judaísmo para outras pessoas, né? Mas precisamos sempre ter em consciência isso. É todos juntos. Não pode ser só os homens. Não podem ser só as mulheres. Não podem ser só os mais velhos. Não podem ser só os mais novos. Todos saímos de Mizraim com uma promessa. Qual que era a promessa dos Bnei Israel saírem de Mizraim? Que serviríamos a Hashem, né? E a pergunta é: só eu posso servir a Hashem? Ou só eu estou capacitado para servir a Hashem? Ou precisamos todos nos capacitarmos para servir a Hashem? Com isso eu vou finalizar a minha primeira participação e vou abrir a participação para a mesa do Minyan. Shabbat Shalom. Esse teu comentário é muito interessante. É impossível uma só pessoa servir a Hashem. Nós precisamos de equipes, nós precisamos de gente, nós precisamos de massa, de densidade para podermos servir a Hashem. Isso é muito importante. Devemos a cada dia, em cada uma de nossas orações, rogar ao Eterno que nos traga massa de gente, densidade. É isso aí. Agora eu gostaria de lembrar, que me veio aqui à mente o seguinte: quando os servos do faraó disseram assim, e disseram os servos do faraó para ele: até quando será isto um impedimento para nós? Envia os homens e que sirvam ao Eterno, seu Deus. Ainda não sabes que está perdido o Egito? Olha que coisa interessante. Qual foi o motivo que o faraó criou em sua mente para promover a dor do povo hebreu? Jogar os filhos no Nilo. Qual foi o motivo que ele falou? Ele disse: quiçá esse povo não se junte a nossos inimigos e venham contra nós. Ora,
O povo não se juntaria ao inimigo para ir contra o Egito. Jamais faríamos uma coisa dessas. Porém, o faraó, ele na sua inconsciência, ele condenou o povo hebreu à dor, à mutilação, ao sofrimento e à morte. O que é que ele teve em troca? Exatamente isso. Será se não sabes que está perdido o Egito? Esse é um comentário. Outro comentário que eu gostaria de fazer também é o seguinte. Quando ele falou assim, e agora perdoai, o faraó falou, né? E agora perdoai, rogo-vos, meu pecado, somente esta vez, e orai ao Eterno, vosso Deus, para fazer tirar de sobre mim somente esta morte. Ele pediu e falou somente essa morte. Moshe falou, tudo bem. Então orou e a praga foi extirpada. O que ele fez? Endureceu o coração. Era somente aquela morte. Quando ele endureceu o coração, ele quebrou a sua promessa. E o que aconteceu? Os primogênitos tiveram que pagar por essa quebra de promessa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Também pedir licença aqui a nossos amigos da mesa, o Hanor, e a todos que estão conosco, né? Os que estão do outro lado, nos acompanhando. Falar um pouquinho só aqui, concordando com as palavras do Hanor e do Zaitun, né? Que realmente essa porção boa, ela é uma porção muito importante, de muita importância, devido ao seu fechamento, né, também devido ao seu fechamento das 10 maravilhas, né, as 10 maravilhas. E no fechamento veio então a Geulah, né, veio a redenção do povo ali da Eretz Mitzrayim, né. Agora o que a gente nota é que Hashem ele faz as coisas exatamente como ele determina, como ele quer que as coisas aconteçam, né? Independente da vontade do ser humano, né? Do homem. Isso que nos encoraja, né? A estar aqui hoje, né? Nós sabemos que o mundo ao redor hoje não está nem... Às vezes nem imagina que é um Shabat, né? Nem imagina que é o dia da comemoração da criação de todas as coisas, né? Que nesse dia foi finalizada toda a obra da criação e que foi separado por Hashem esse dia e que foi colocado como um marco, né? Como um marco para o seu povo. E nós sabemos que esse dia nosso povo não podia cumprir essa mitzvah do Shabat, né? Tanto é que quando eles saíram, não está aqui no que a gente leu, né? Mas quando eles saíram, a primeira coisa que Hashem instituiu foi o Pesach, como o primeiro dia do ano, uma nova era, uma nova vida, né, para o povo que saindo da escravidão, passando a ser um povo livre. Então começou uma nova contagem para Israel, né? E o Shabat, né? Quando ele começou a falar do Pesach e foi falar para eles observarem, primeiro veio o Shabat, né? Depois veio as outras festividades, falando para eles lembrarem do Shabat, porque o Shabat ficou, de certa forma, no esquecimento, né? Não por vontade do povo, mas porque eram escravos e estavam impossibilitados. Isso traz para nossos tempos atuais também, que devido nós não termos o Beit HaMikdash, estamos impossibilitados pelo cumprimento de muitas mitzvot que deveriam ser cumpridas, né? Mas estamos impossibilitados até que chegue o momento que o Hanor falou, né? Que Hashem diga Bo a Jerusalém, né? Bo a Jerusalém, né? Vai para Jerusalém, né? Vão para lá, porque lá é o lugar do meu santuário, né? Lá vai ser reinaugurado, né? O Beit HaMikdash e Baruch Hashem, né? Que isso aconteça e que vai acontecer, né? Dentro do propósito de Hashem e na hora que ele quiser. Então a gente nota
o endurecimento por parte de Hashem no coração do faraó para fazer cumprir toda a sua vontade, né? E dar o reconhecimento não apenas ao faraó, mas também a todos os egípcios, né? Tanto que a gente vê que quando aconteceu, acho que a penúltima praga, né? Que o senhor leu ali a questão de que o povo viu que o Egito estava perdido. Eles reconheceram a grandiosidade do Deus de Israel e disse: deixa que eles vão servir ao Deus deles, ao seu Deus, né? Ou você não sabe que o Egito está perdido, né? Mas mesmo assim ele endureceu. Ele falou para Moshe e Arão, disse: olha, não me apareça mais aqui, porque o dia que vocês aparecerem aqui, vocês não vão viver mais, vão morrer, né? E Moshe falou a palavra profética para ele aí. Você falou certo, você não vai me ver mais. Não vai me ver mais aqui. Falando contigo aqui. E a última praga, ele nem chamou mais eles, simplesmente liberou. Porque acabou, né? Ali eles tinham perdido mesmo, né? Viu que tinha sido derrotado pelo Deus dos hebreus, né? O Deus que é Deus, né? Porque os deuses deles não eram Deus, nunca foram deuses, né? Então, o que eu me referi ao nosso tempo, né? Que nós hoje também estamos, de certa forma, semelhante à vida que Israel vivia no Egito, com uma exceção que não somos escravos, né? Baruch Hashem por isso, né? Mas temos a liberdade, temos a oportunidade de cumprir os mandamentos, né? Inclusive o Shabat, as festividades, né? Então não somos escravos, totalmente escravos, né? Mas existe uma possibilidade de nós nos tornarmos escravos, nós nos escravizarmos pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade, né? Dependendo do ambiente em que nós vivemos. Mas temos a liberdade de escolher amar a Hashem, cumprir os seus mandamentos, ou viver a vida que nós achar melhor para nós, mas isso nós sabemos que trará uma consequência, né? Dentro do povo de Israel que vivia no Egito, nossos sábios falam que muitos ficaram para trás. Por quê? Porque escolheram viver a vida dos egípcios, né? Escolheram ficar do lado dos egípcios e não saíram. Não conseguiram sair na hora da liberdade, na hora de alcançar a liberdade. Então, acho que vou deixar aí o comentário. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Essa porção da Parashá de Bo, ela traz para a gente a praga número 8 e 9. A praga número 8, você tem que imaginar que as pragas que antecederam, elas eram relativas e todas as 10 pragas são didáticas para o povo do Egito e para o povo de Israel e atemporais. Essa praga número 8, o que ela diz? Ela levantou de um vento que veio do Oriente. De onde veio o Oriente? Jacó veio do Oriente. Ele veio mais ao Oriente, de um vento que veio do Oriente. Vieram os gafanhotos que cobriram a terra. O que eram esses gafanhotos? Eles tiraram tudo que uma nação agrícola como o Egito, você comeu o pasto, as flores, as frutas, tudo. É como se você perdesse tudo, você dizimasse o que eles tinham para produzir, para comer, para viver no país que vivia. Da água do Nilo, que não tinha outra coisa a não ser o Nilo. Passou a faixa que era irrigada pelo Nilo, é deserto, é Saara, não tem nada ali. E isso dizimou tudo que eles tinham. E aí, mais uma vez, aí o faraó pede arrego. Não, tenta negociar daquele jeito dele, querendo dar um migué, né? E o que acontece? Ele levanta, vem um vento do poente, ou seja, do leste, do sol poente, e leva os gafanhotos para o Mar Vermelho, por onde os filhos de Jacó saíram pelo Mar Vermelho, exatamente pelo caminho. Então, ali está a didática. Por onde o povo veio, ficou a destruição, o que o povo trouxe para o Egito, os gafanhotos levaram e ele foi-se embora pelo Mar Vermelho. Esse é um caminho, exatamente a didática de como aconteceu.
Aí, na praga 9, quando ele fala que o irmão não vê o outro, que a escuridão podia ser pega, aí você começa a imaginar, não, pera, como é que pode ter... Se você tiver 3 dias que o sol não nasce, você acende um fogo, você enxerga, você anda pela rua com a tocha. Não é que o sol não abriu. Eles ficaram literalmente cegos, eles não se levantaram. Se imaginar um indivíduo que enxerga. Se ele ficar cego, ele não levanta do lugar. Ele não enxerga seu irmão. Foram 3 dias que o povo foi cegado. Não foi um eclipse, não foi o eclipse do sol, não foi nada assim que você pudesse... Foram 3 dias em que o povo foi cegado e a luz esteve na casa dos filhos de Israel. É um milagre parecido e na mesma linha, já preparando o 10º, que as coisas acometiam, a morte no 10º acometeu a primogenitura de Israel em toda a extensão, dos homens aos animais. E na praga número 9, se fosse só um eclipse, se fosse só o sol que não nasce, alguém ia dizer, não, aconteceu alguma coisa astrológica, algo se pôs ao sol, não se falou em sol. Não se falou em fenômeno natural. Não teve o Egito é um lugar que não chove, então não tem uma noite nublada. Escureceu no Egito, você tem estrela. E eles não viram luz. 3 dias eles ficaram cegos. O que é essa cegueira? A cegueira é que Mitzraim não enxergou. Mitzraim não enxergou 8 sinais. 8 coisas. 8 vezes eles foram avisados. Ficaram cegos. 3 dias eles ficaram cegos. E aí eles voltaram. E aí, na última vez, ainda o faraó foi testemunha da profecia. Quando ele disse para Moshe, eu não quero ver tua fuça por aqui mais, você vaza fora, porque ele ainda na última, ele quis, não, vocês vão, mas deixa o gado aí, deixa. Não, vai levar o gado. E ainda para provar que eles iam levar o gado, ele fez com que o povo pedisse ao povo, amoleceu o coração dos egípcios, e eles deram ouro e prata, não só levariam o gado, mas levaram mais riqueza ainda. Levaram a parte dada voluntariamente, não pelo faraó, mas pelos habitantes de Mizraim. Então, a nona praga, esse 9º milagre, ele é a didática pré a 10ª praga, que foi tão potente, tão impactante, que o faraó desmoronou. Ele desmoronou diante do peso do castigo. Ele viu, gente, com o que eu fui me meter? Até que buraco que eu fui me enfiar nisso aqui? Agora lascou, agora quebrou, derrubou meus butiá do bolso, morreu meu filho, morreu toda a descendência de Mizraim, todos os primogênitos, e aí ele sentiu. Mas aí ele já não chamou mais Moshe. Aí ele mandou um recado, se mande daqui, eu não quero nem ver vocês aqui. Peguem a reta, cata o que é de vocês e vazem fora. Ele só foi capaz de dizer isso, ele não quis mais argumentar. Não, deixa o boi branco, deixa uns aqui, deixa uns para mim, eu quero uns mais gordos para fazer jogar, nada. Vaza com o que vocês têm daqui, cata e se ergam. Foi a síntese, no mau português, do bom português, ele não quis mais. A 10ª praga foi o final. Mas Bo diz isso, diz... 8 e 9 dizem, ela é profética e finaliza. Todas elas, quando foi falando dos sapos, das águas, ele foi vindo aqui, ela sempre remeteu à crueldade do Estado do Egito, da pessoa do faraó, que ele não fez isso sozinho, tinha mais gente. Toda a maldade não tem de um dirigente, de um líder, não é só dele. Tem ele e um monte de gente que acha legal, acha bonito isso. E foi impactando em cima do povo. E eles, digamos, a profundidade da Paraxá está nisso, está em demonstrar essas coisas, em ser profética e ser atemporal. Seria isso. Baruch Hashem, né? Então, voltando à minha participação, né, abri um novo parênteses que já o doutor estava tratando, e também o Benjamin Saitum falou um pouco a respeito dessa questão, né? E para continuar no meu comentário, né, eu tenho que fazer... chamar para a enquete que está no nosso chat, né?
no nosso chat foi deixada uma enquete que fala assim: o judeu deve votar, ou seja, deve praticar o sufrágio, ou seja, participar das eleições, né? Então tem 3 opções: sim, não ou outra, né? Essa outra opção ou todas as opções você pode comentar no nosso chat, deixar a sua participação explicando por que você acha que o judeu deve ou não deve votar, né? Mas por que fazer essa pergunta que parece que não tem nada a ver com a porção da Parashá de Bo, né? Em nenhuma parte da porção da Parashá de Bo se fala a respeito de sufrágio, de votação, de eleição, né? Mas se fala assim, só que nós precisamos, como o doutor está falando, precisamos olhar bem detenidamente, ou seja, bem concentrados para poder entender por que essa pergunta, né? E antes de responder essa pergunta, vamos fazer outras perguntas, né, para responder essa pergunta, né? A primeira pergunta é: o povo egípcio, os Mitzrim, os egípcios eram culpados do que... Porque eles receberam as 10 pragas, né? Mas eles tinham culpa para receber essas 10 pragas. Tinha, né? Muitas vezes você vê como coitados os egípcios, eles não fizeram nada, era um teste para o faraó, porque o próprio Sagrado fala que era um teste para o faraó muitas vezes, mas também fala para o faraó e para seus servos, né? E como o próprio doutor falava, quantos dos egípcios não reprimiram o nosso povo, não atacaram o nosso povo, não abusaram do poder que eles tinham para com o nosso povo. Quantos deles não fizeram o mal para com o nosso povo durante esses 200 anos de escravidão dos Bnei Israel, né? Mas não é só por isso, né? Ou não é isso o principal, que pode ser o principal, mas o principal desta questão, né? E eu posso me apoiar sempre num comentário muito clássico do Benjamin Saitun. O principal desta questão é a idolatria, né? Porque quem era o faraó para os egípcios, né? Em prática e em teoria. Em prática, o faraó dos egípcios era o seu rei, ou aquele que comandava e tomava as decisões pelo povo, né? Em teoria, para os egípcios, o faraó era um deus, uma deidade, como o próprio Abinadab ben Israel falou na porção da Parashat passada, né? Mas na prática, realmente, quem era o faraó era para os egípcios o seu líder, aquela pessoa que guiava eles, né? E nós vemos que os egípcios começaram a tomar conta disso, e por isso que o Benjamin Saitun ele traz aquele comentário que está no capítulo 10, versículo 7, né? Que eles começam a tomar as rédeas, eles começam a tomar consciência de que que o faraó não era mais um Deus e também não era um bom líder. E eles falam assim: e disseram os servos do faraó para ele: até quando será isto um impedimento para nós, e não para você, sino para nós, para o povo, né? Eles começaram a entender que não era o faraó, que ele não era Deus e que também não era um bom líder, né? E a pergunta que fica, ainda que não seja uma pergunta que eu não gosto de fazer, né? Ou não gosto de falar no shiurim a respeito da situação atual do mundo, né? A situação atual do nosso país, ou dos países da América do Sul, ou dos países da América, ou os países de todos os continentes. Mas é importante fazê-lo porque a porção da Parashat de Bo, como o próprio doutor Eliyahu falou, né? Ela nos dá muitos aprendizados atemporais. Ou seja, o que significa isso? Que aquilo que aconteceu em Mitzrayim, em Egito, há 2000 anos atrás, ainda nos nossos dias tem relevância e tem força, e isso acontece ainda, né? E como? Como acontece? E posso perguntar: quantos de nós estamos confortáveis com a situação atual do nosso país? Quantos estamos de acordo com as declarações do líder do nosso país, né? Então, é uma pergunta complicada de fazer, mas é importante fazê-la porque os Bnei Israel e todo mundo, se não tomarmos conta do que está acontecendo e de quem estamos deixando levar as rédeas, levar o controle, levar a liderança de nosso Estado, vai nos levar a falar aquilo que os servos do faraó falaram. Até quando vai ser um impedimento para nós, né? Então, quando se faz essa pergunta se o judeu deve votar, deve. Porque quando ele está na Galut, quando ele está fora de Eretz Israel,
Não sabemos quando se levantará mais uma vez. Temos duas festas. Quais que são as duas festas que se aproximam no nosso calendário, no nosso luar? Né? Quais que são as duas festas que estão mais próximas de nós? Purim e Pesach. E que lembramos de Purim? Purim lembramos de Amalek. E em Pesach lembramos de Mitzrayim. Né? E se fala, durante a festividade de Pesach, se faz referência a Purim. Né? Porque temos uma música que fala essa música fala que a cada geração se levanta um que tenta destruir o nosso povo. A cada geração. Não a cada 100 anos, a cada geração, ou seja, a cada dia, existe uma possibilidade de que se levante um iníquo, um maligno que queira destruir o nosso povo. Né? E nós temos exemplos muito claros no nosso mundo e na nossa história. Casos como os reis da época que levaram o nosso povo judeu que morava na Península Ibérica, levaram eles a perderem a sua cidadania, a se tornarem pessoas desagradáveis naquele estado e serem expulsos daquela terra. Né? E temos um exemplo que possivelmente seria o mais próximo da nossa história, nos nossos dias, e que possivelmente seja o pior de lembrarmos, que é o Holocausto. Né? Que por um homem, pela decisão de um tanto de homens, o nosso povo foi dizimado, né? Pela decisão de poucos homens que foram levados ao poder por muitos, o que estou falando agora, né? O nosso povo sofreu muito. E nós vamos esperar que alguém escolha de novo um Amalek para se tornar o nosso líder. O que estamos esperando nós, né? Vou finalizar a minha participação, abrir a participação novamente da mesa. Só um adendo aqui. Essas pessoas malignas são levadas ao poder por ação e por omissão. Muitas vezes, se você não agir, você está deixando essas pessoas, os maus agirem e as suas teses serem vitoriosas. Então, nos cabe também agir, sermos ativos, no sentido de evitar que o mal tome conta, para que o mal assuma o seu papel. O mal se vale da ação e da omissão dos bons. Então, voltando para aqui, para irmos finalizando, já podemos ir também nos colocando para o Kiddush de Shabbat. Claro, se as mulheres tiverem alguma coisa a comentar, também podem fazer o seu comentário. Desculpa que esteja encerrando, mas pode fazer comentário à vontade, né? Mas, enquanto nos preparamos para o Kiddush de Shabbat, né, para finalizar as minhas palavras de uma forma positiva, né? De uma forma positiva. No final das contas, a Parashá de Bo finaliza com o que o próprio Abinadab Ben Israel fala, né? De que ela nos começa a falar a respeito de Pesach, de que precisamos nos irmos preparando para aquele momento, né? Então, como eu já tinha falado em algumas outras oportunidades no passado, cada vez que chegamos nesta porção da Parashá de Baerá, de Bo e de Beshalach, precisamos ir perguntando uns aos outros como estamos nos preparando para Pesach, né? Que falava a semana passada. Você já pesquisou quanto que está o valor da matzá? Você já pesquisou quanto que está o valor do vinho kasher de Pesach? Você já pesquisou quanto que está o valor de uma queará nova, se realmente queremos prestigiar essa festividade de Pesach, que é uma festividade, a primordial festividade do ciclo anual de festividades do Luar é Pesach, né? É a festa que nos dá a liberdade, né? Então, como estamos nos preparando para Pesach, né? Então, com isso, finalizar a minha participação, né? Lembrarmos a você que nos acompanha de casa que estaremos voltando a partir das 19 horas com o nosso serviço de Motzai Shabbat, o serviço da saída de Shabbat, desse Shabbat da Parashá de Bo, e também um lembrete especial, né? Semana que vem, eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza. Semana que vem é a Parashá de Beshalach, né? Uma porção especial que nos lembra e nos narra a saída de Mitzrayim. E a porção da Parashá de Beshalach, o Shabbat que corresponde a essa porção, é um Shabbat especial conhecido como Shabbat Shirah, o Shabbat do Cântico, né? Então,
como o ano passado eu fiz de surpresa e falei que cantamos bastante nesse Shabbat por questão disso, né? Este ano eu vou fazer com antecipação, eu vou a dar essa advertência. Estamos nos aproximando do Shabbat Shirah e precisamos vir dispostos nesse Shabbat Shirah a cantarmos, mas a cantarmos como? A cantarmos de coração, com o desejo de louvar a Hashem pelo milagre que Ele nos deu de nos tirar de Mitzrayim, né? Nos tirar de Mitzrayim a todos, não a nossos pais, né? Não a nossos antepassados, sino a nós, né? Isso nós aprendemos no Seder de Pesach, que aquele que fala que Hashem nos tirou de Mitzrayim é meritório de ver a Geulah, né? Então lembrarmos disso, é importante lembrarmos disso. Não foi só a nossos pais que Hashem tirou de Mitzrayim, sino a nós e aos nossos descendentes. Para quê? Para que o sirvéssemos de coração. Então o Shabbat Shirah é um teste de realmente demonstrarmos a Hashem que desejamos cumprir com a promessa que Ele nos deu, pela qual Ele nos tirou de Mitzrayim, que é servi-lo, né? Então, com isso, finalizar a minha participação. Vamos então para o Kiddush de Shabbat. Vamos então para o Kiddush de Shabbat. Ve'shamru v'nei Yisrael et HaShabbat לעשות השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין ובני ישראל עוד חי לעולם כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי וביום השביעי אוי שבת בי נפש וביום השביעי וביום השביעי אוי שבת בי נפש Sabri Maranã. לחיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפנים אמן לחיים לחיים. אבידה